lute contra a sua vontade, porque a nossa tendência é sempre querer informações que estão aderentes com as nossas crenças. Isso é crítico no mundo de hoje. Os algoritmos de Facebook, por exemplo, e de Google, eles pioram esse processo, porque eles fazem com que só apareça na tua tela do celular e do computador coisas que estão alinhadas com aquilo que você já acredita, com aquilo que você já pensa. Existe uma retroalimentação que faz com que as pessoas vivam em bolhas, onde a diferença, na verdade, vira inimiga. Isso é muito triste, muito prejudicial. Nós temos que abrir os braços para a diferença, as coisas que desafiam a nossa mente, conversar com pessoas que pensem diferentes de nós, aprender coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. É o músico aprender, por exemplo, física. É o físico aprender poesia. É o médico aprender literatura. É o historiador aprender matemática. É fugir das estradas já construídas dentro do nosso cérebro e construir constantemente estradas novas. Por quê? Como no trabalho, como nas relações, como em absolutamente tudo na vida, acomodação é morte. O imediatismo das relações, ele é evidente, os laços são frágeis nos dias de hoje. Isso é crítico, porque sucesso em qualquer dimensão na vida é muito mais ditado pela tua consistência e esforço do que por você abrir os braços para a facilidade. É lutando contra nossas vontades imediatas e preguiçosas que a gente transforma o mundo. Pare para pensar. Se você quer construir família, ora, não vai ser com gestos pontuais e intensos de carinho que você vai provar teu amor para uma pessoa. Flor aqui e ali, festa aqui e ali. Não, é todos os dias sendo grato, nos gestos pequenos do cotidiano. Mesma coisa com uma carreira. Como você constrói uma carreira? É todos os dias acordando, lutando contra a preguiça, lutando e fazendo melhor. Aprendendo, doando suor e sangue para que você chegue a ser um profissional melhor amanhã. E se isso é verdade nas relações, e se isso é verdade no trabalho, é óbvio que isso é verdade no conhecimento. O maior inimigo, na verdade temos dois grandes inimigos. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é o mundo veloz. É o mundo que quer tudo instantaneamente. E o segundo inimigo é um processo de acomodação, é um processo de adaptação. Nós nos adaptamos. Onde o sujeito com 18 anos de idade, ele tem uma satisfação alta com a vida dele. Essa curva vai caindo, caindo, chega ao seu ponto mais baixo quando você está entre os 40 e 50 anos de idade, volta a subir, de modo que um idoso tende a ser muito mais satisfeito em relação à sua vida do que uma pessoa de 30, 40, 50 anos de idade. Entre os 40 e 50 anos de idade, existe essa tal de crise da meia-idade, ela é documentada cientificamente. E inclusive a curva de depressão, de probabilidade de depressão, entre os 40 e 50 anos de idade, você tem maior probabilidade de depressão. Veja então que isso nos põe uma questão: por quê? Existem algumas respostas, mas a que eu acredito que é mais adequada aqui é você entender algo que um cara chamado Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel de Economia em 2002, é um psicólogo, um sujeito muito importante na ciência atual. O Daniel Kahneman, ele nos mostra o seguinte: quando você olha no espelho e você enxerga um eu somente, eu sou o Pedro, eu sou o João, eu sou a Maria, isso está errado. Na verdade, do ponto de vista psicológico, é como se nós tivéssemos dois eus. Nós temos um eu que eu chamo de eu projetivo, que, como o próprio nome diz, projeta para fora do agora. É um pedaço dentro de você, é um pedaço da tua mente, é um pedaço da tua psique que pensa para fora do agora, que olha para trás, para aquilo que já foi, olha para o futuro, para aquilo que virá a ser. Perceba que olhar para fora do agora é contar histórias. Quando você olha para o passado, você está contando uma história daquilo que você acha que já passou, e quando você olha para o futuro, você está contando uma história daquilo que você acha que virá. Esse é nosso eu projetivo. Nós temos, no entanto, um outro eu, que nós chamamos de eu experiencial, que, como o próprio nome diz, ele experiencia, vive o instante, vive o presente. Ele é muito diferente do eu projetivo. O nosso eu experiencial, ele está vivendo o momento nesse momento. Em vocês, por exemplo, é o que está dentro de vocês assistindo a essa palestra. Os estudos mostram que ele tem duração de até 3 segundos. Ele é super instantâneo, super imediato. E é interessante perceber que viver e pensar sobre a vida são duas coisas diferentes. O nosso eu projetivo é diferente do nosso eu experiencial. O que faz feliz, por exemplo, o nosso eu projetivo não faz feliz nosso eu experiencial. E o que faz feliz nosso eu projetivo? Ora, é olhar para o passado e enxergar uma história de valor. Olhar para o futuro e enxergar uma história de valor. E, portanto, olhar para o passado e enxergar conquistas de valor. E olhar para o futuro e enxergar metas e objetivos de valor. Isso faz nosso eu projetivo feliz.
E aí você pergunta para mim, dinheiro traz felicidade? E muita gente fala na cara, na lata. Não. E está errado. Dinheiro pode sim trazer felicidade, porque pode ser algo que você olha para o passado e se orgulha das suas conquistas materiais, e pode ser algo que você olha como meta e objetivo para o futuro. Traz felicidade para um pedaço de você, que é esse eu projetivo. O problema é quando você coloca toda a tua energia no teu eu projetivo. Porque o que faz o nosso eu experiencial? Esse que está vendo a palestra, esse que vive o instante, o que faz ele feliz? É muito simples e muito difícil. É você estar aqui com a cabeça aqui. É você estar aqui pensando no que está acontecendo aqui. Se você está aqui e a tua mente está vagueando, você está pensando em algo fora do que está acontecendo aqui, a probabilidade é que você esteja infeliz. Uma mente que vagueia é uma mente infeliz. Porque a nossa sociedade é perita em prometer felicidade para o nosso eu projetivo. Desde que você nasceu, te colocaram um monte de objetivos e possíveis conquistas na tua frente. No teu caso deve ter sido algo como entra na escola, tira nota boa, passa no vestibular, entra na faculdade, consegue um estágio, se forma, seja efetivado na empresa, consegue um emprego, vai crescendo na carreira, conhece um grande amor, casa, tem filho, carro próprio, casa própria, vê seu filho se desenvolver, independência financeira e por aí vai. E não importa se você nasceu na favela ou em Dubai, você desde que nasceu teve objetivos colocados na sua frente. O que vai diferenciar é o tipo de objetivo que te colocaram, mas isso é uma coisa que acontece com todos nós. E a grande questão, eu volto aqui, qual é o maior inimigo da gente manter nosso cérebro ativo? É a acomodação e a adaptação, porque a gente se adapta a tudo. Tenta lembrar de quando você entrou no vestibular, você ficou radiante de felicidade quando viu o teu nome na lista do vestibular. 6 meses depois você já queria que acabasse a faculdade. Você sabe disso. Aí você queria muito emprego, conseguiu emprego, 6 meses depois você já queria promoção. E esse é o problema de uma sociedade que ela vive o tempo inteiro querendo a próxima coisa. A gente esquece de ensinar as pessoas a saborear o que está acontecendo na frente delas, a aproveitar o instante enquanto ele ocorre. E por conta disso, por conta de investirmos toda a nossa energia no eu projetivo, em algo que está pensando no futuro e no passado, na primeira metade da vida, a nossa satisfação com a vida vai diminuindo. E ela chega num ponto crítico com 40 e 50 anos de idade, onde você já meio que conquistou tudo aquilo que você imaginava que ia te fazer feliz. Aquilo que você não conseguiu conquistar, você já se adaptou e já sabe que não vai conseguir mesmo, então deixa para lá. E o que acontece então para que um idoso seja muito mais feliz? Por que essa curva começa a subir? E parece que depois dos 40, 50 anos de idade, as pessoas passam a valorizar o eu experiencial. Parece que elas descobrem que elas têm um pedaço delas que precisa saborear o momento, aproveitar a vida enquanto ela está acontecendo. Não é que um idoso, por exemplo, ele deixa de olhar para o passado e se orgulhar, deixa de olhar para o futuro e enxergar metas e objetivos. Não é isso. É que ele percebe, na verdade, a fórmula mais importante para a saúde, que os gregos já sabiam há muito tempo, que é equilíbrio. É você olhar para o seu passado e se orgulhar dele, olhar para o seu futuro e ter metas e objetivos, mas você também aproveitar aquilo que está acontecendo enquanto está acontecendo. E, portanto, isso significa você não viver aquilo que para mim é o maior pecado que existe. As pessoas vivem sob uma terrível ilusão de imortalidade. Chegam no seu aniversário e falam, parabéns, mais um ano de vida. Discordo, é menos um ano de vida. Discordo, você pode virar e falar, isso é muito triste. Eu não acho isso triste. Eu acho triste você chegar no final da vida, olhar para trás e se arrepender por não ter tentado, por não ter aprendido, por não ter se esforçado. Isso é triste. E esse é o grande problema de uma acomodação e uma adaptação. A gente começa a tratar o que está na nossa frente como se fosse sempre estar lá. A gente tem uma ilusão de imortalidade nas relações, por exemplo. A pessoa está lá ao teu alcance e você se adapta. Acha que a pessoa vai estar sempre lá e um belo dia ela vai embora. Seja porque ela cansou de não ser valorizada ou porque a vida às vezes nos tira as coisas. E aí, nesse vazio deixado pelas pessoas que vão embora, que surge o pior sentimento, que é o arrependimento. E aí eu te pergunto de novo, quando foi a última vez que você aprendeu uma coisa nova? Porque no fim das contas a gente é insignificante. Pare para pensar. Num universo onde, segundo as últimas estimativas do telescópio Hubble, a gente tem 2 trilhões de galáxias. E nós vivemos em uma dessas galáxias que tem coisa de 400 bilhões de estrelas. E dentre essas estrelas você tem uma chamada Sol. E nesse Sol tem um planetinha azul. E nesse planetinha azul que existe há 4,6 bilhões de anos, há coisa de 250 mil anos surge uma espécie que somos nós.
Somos insignificantes? Somos. Passageiros. Vamos viver 100, 150 anos num universo que tem 14 bilhões de anos. Parece que não é nada, mas eu queria deixar claro, apesar disso somos especiais. E o que nos torna especiais, o que diferencia o ser humano do chimpanzé e do golfinho, que são animais extremamente inteligentes, mas o que nos diferencia deles é a nossa capacidade de adquirir conhecimento, de fazer com que a nossa mente seja diferente amanhã do que ela é hoje, de transformar o mundo, de fazer o que a gente está fazendo aqui. Cabritos não fazem isso que a gente está fazendo aqui. Se reúnem para discutir o futuro da Cabritolândia. Seres humanos fazem, a gente se preocupa com o futuro porque a gente tem um cérebro capaz disso. E a gente só é hoje melhor do que ontem porque a gente se manteve ativo, aprendendo coisas novas, fazendo melhor do que a gente estava fazendo ontem, com essa ferramenta que é a máquina mais fantástica que existe no universo. E a grande questão, eu volto ao que eu já falei, o importante aqui é consistência. Consistência, aprenda e continue aprendendo. Desafie o seu cérebro a aprender coisas novas o tempo inteiro. Não se sujeite ao imediatismo de uma sociedade onde tudo se resolve com um aplicativo e 2 cliques. Não se sujeite a esse imediatismo em nada da sua vida, porque até nas relações o imediatismo tem dominado.